Eu gosto muito de ver alguém que domina a área do ensino. Falo, nossa, não vou dizer para você que dá uma inveja, mas dá um desejo de ser igual. Só que ninguém sabe o caminho que ele fez, né? Para chegar até ali. Não sou muito assim de parar para ouvir música em detalhes, porque eu não entendo muito delas. Não sei quando desafina ou quando afina, não sei qual é a falta que faz um baixo. Eles tentam me explicar e eu não tento entender, mas não há informação suficiente em mim. Mas tem um amigo que gosta muito, pastor Isaías, lá de Cuiabá, e sempre que eu vou lá, ele bota músicos que ele gosta. Então, ele bota o melhor guitarrista, o melhor baterista. E mesmo eu que não me entendo, entendo que aquela pessoa tem um diferencial. Mas também teve um caminho para ela chegar onde ela está. A gente vê onde a pessoa está, o que a pessoa se tornou, se transformou, mas a gente não olha, não sabe, não percebe, não entende o caminho que ela fez. E no caminho que ela fez, com certeza, não foi um caminho de facilidades. A gente pode avaliar a vida da pessoa naquele momento, e a gente pode, de alguma forma, achar que foi com facilidade que ela ou ele chegou no pódio. Mas, de verdade mesmo, ninguém chega lá sem ter passado por um caminho difícil. Não que eu queira ser negativista, dizer que a vida é difícil, de forma alguma. Ela é gostosa, prazerosa, maravilhosa, mas eu não sou bobo, nem você. Tem suas dificuldades. E quando você tem um objetivo, um sonho, um propósito, um princípio, nós que somos cristãos, que somos representantes de Cristo, por exemplo, que é um propósito da nossa vida, viver, ser isto, tem um custo. E muitas vezes a gente olha para a vida de alguém que é exemplo, referencial, mas não entende que houve um caminho que ele caminhou para chegar ali. E eu e você precisamos estar disposto a pagar o mesmo preço, o preço que for necessário, para sermos bons cristãos, para sermos bons pais, boas mães, bons filhos, para sermos bons em todas as áreas da nossa vida. Não é de graça. A salvação é pela graça, mas as coisas da vida, ela tem o custo do esforço, da determinação, do caminhar, do se esforçar. E aqui tem esse jovem que agora começa a sua história no pódio, mas tem um passado para trás. 41 de Gênesis, 41, verso 41. Sabe, toda a história pode ser linda a partir daqui, mas há sempre um ontem, e nem sempre esse ontem ele é carregado de momentos satisfatórios. E assim diz a palavra de Deus em Gênesis 41, 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E aí? Poderoso o negócio ou não? É aqui que todos nós queremos estar. No dia da formatura, no dia em que a gente recebe a autoridade de exercer função pela qual nos preparamos anos e anos e anos. Esse é quase o fim da história. Mas antes disso aqui tem 13 anos de uma longa jornada. E tudo começou num dia em que ele dormia e teve sonhos à noite. E nos seus sonhos noturnos, a lua, o sol e as estrelas se curvavam diante dele. Em sua plena inocência, ele contou ao seu pai, que disse: que sonho é esse que você tem, em que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvamos diante de você? Ele teve outro sonho, que tinha a ver com molhos de trigo, também contou novamente. E os seus irmãos que o odiavam passaram a odiá-lo mais ainda. Porque ele era um garoto que tinha sementes que Deus plantava em seu coração como uma missão que ele deveria
cumprir aqui na terra. Todos nós temos uma missão para cumprir aqui na terra. Isso não é conversa de espírita, não. Isso é conversa de cristão. É os espíritas que dizem que todo mundo tem uma missão. Não, é o cristianismo, o evangelho. Quando Jesus Cristo vai embora, Ele nos dá essa missão. Do ide, do viver, do representá-lo. Todos nós temos uma missão. Se nós a cumprimos ou não é uma outra questão. Mas nós temos uma missão. Como pais, como cristãos, enfim, em tantas áreas da nossa vida. E todos nós gostaríamos de fazer sucesso naquilo que é a nossa missão. Seja no trabalho, ou seja em questões relacionadas ao nosso ministério, ou qualquer outra área. No entanto, a gente sempre tem que colocar os olhos na frente, mas entender que há pedras no caminho, há dificuldades no caminho. A gente teve muitas delas este ano. Eu penso que por alguns momentos você falou, é agora que eu vou. A gente começa o ano com muita esperança, muitos de nós, achando que as coisas melhorariam rápido. Outros achavam que não. Mas uma boa quantidade de pessoas achavam, né? E aí o ano está terminando e muitas coisas não mudaram nada. Outras mudaram. Alguns pagaram alto preço. Esse ano eu acompanhei tantas pessoas que tiveram doenças, câncer. Alguns morreram. Outros superaram e viveram. Esta é a vida. Essa é a vida. A gente supera as dificuldades. E se a gente fica vivo e forte, e se a gente preserva uma alma saudável, a gente sempre vê nascer um novo amanhã, com força e graça, com pujança divina. A história de José aqui está no ápice de todos os seus acontecimentos. Mas antes, foram esses 13 anos de incompreensão dentro do lar, de incompreensão de pessoas que não pensavam como ele, que não via como ele. Houve ladrões que tentaram roubar a semente que Deus plantou em seu coração. E de algum jeito eu creio que Deus plantou sementes de sonhos, de desejos, dentro do seu coração, do que você deve fazer com a sua vida. Eu tenho dentro da minha. Eu não quero ser um grande empresário, nunca tive vontade de ser rico. Eu acho bonito também, a pessoa tem que ser, porque senão tem que ter. O meu desejo é fazer o que eu faço da melhor forma possível. E eu sou feliz por isso. Todos nós temos um sonho que foi plantado por Deus no coração da gente. Um desejo, uma vontade. E essa vontade que queima a nossa alma é que nos dá força e nos dá gás para a gente enfrentar os anos necessários do processo. No caso de José, 13 anos de idade. Começa aos 17. E só que aos 30 é que é dito a ele por Faraó tudo aquilo que em sonho ele um dia sonhou. Eu aprendo aqui com José muitas lições. Mas há pelo menos 4 ou 5 aqui que eu gostaria de dividir com você. Que eu aprendo com a história dele. Já que a minha e a sua vida é tão parecida com a dele, nas devidas proporções. Uma das coisas que eu aprendo com ele é que eu e você jamais devemos abandonar nossos projetos, nossa missão, nosso ministério, nossa ocupação, entenda como você quiser a palavra aqui, nossa semente plantada. Jamais abandone seus projetos, seus sonhos, sua missão. Jamais abandone aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Porque a tendência da vida, normalmente, é querer matar ou sufocar essa semente que cai dentro do nosso coração. As tragédias da existência humana têm por função, se não outra esta, a de alguma forma secar dentro da gente a semente de Deus que é poderosa. E tem nele o sim, para nos fazer, em nome de Jesus, abençoados e abençoadores pela terra que passamos. No caso de José aqui, ele teve pelo menos 3 agentes que vieram para fazê-lo abandonar a sua missão. O seu sonho não era para ele, o seu sonho era para os outros. Ele não sonhou coisas grandes para ele. Os irmãos eram egoístas, achavam que ele queria ser grandão sobre os outros. Mas o único sonho dele era ser alguém que pudesse governar uma terra, que era o sonho de Deus, para que o mundo não passasse fome. Ou seja, ele só serviu para sonhar, para ajudar os outros. Que acaba sendo comigo e com você. Eu estava falando de manhã, você pode pegar, por exemplo, o melhor cirurgião do mundo, em alguma área. E ele ganha fortunas e fortunas. Ele não consegue o tempo todo desfrutar daquilo. Mas o tempo todo ele é servo. O que ele é, serve para ajudar
a vida do outro. Então não importa aonde você é servo. Você pode ser em qualquer função, pode ser vendendo água. Em qualquer função. Você pode ser um servo, um veículo nas mãos de Deus, cumprindo sua missão na terra. A grande questão é que, no caminho, há pessoas que enxergam de forma diferente. Não enxerga da forma que Deus enxerga, ou da forma que Deus revelou dentro da sua alma. E aqui, dentro desses 3 agentes, um dos primeiros agentes que matam, ou que querem matar nossa missão, nosso ministério, nossos sonhos, nossos projetos, são pessoas. No caminho de José sempre teve pessoas que queriam sufocar a sua semente. Como eu disse antes, começou em casa, os seus irmãos que se levantam contra ele. Depois é a mulher do Potifar, que quer entrar no meio da sua história e que quer arrebentar com o que ele tem. Ele diz: sou doido de pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Depois tem o padeiro e o copeiro, os 2 presos. Eu sempre confundo qual que vive e qual que morre, mas um vive. Acho que é o padeiro que vive. Eles têm um sonho, e quem tem um sonho tem que contar para um sonhador. Quem tem uma missão recebida de Deus tem que comungá-la com alguém que entende o que é missão. Me entende o que eu quero falar? Porque se você for falar da sua doença para uma pessoa que não é médico, não vai ajudar nada, vai fazer garrafada, né? Não vai resolver sua questão. Sonhadores conversam com sonhadores. Quem tem o coração em Deus conversa com pessoas que têm o coração em Deus sobre coisas relacionadas a Deus. Pessoas podem ser grandes motivadores no nosso caminho, mas elas também podem ser sufocadores de projetos, missões, sonhos e ministérios. Elas podem ser pessoas que te colocam para cima, ou também podem te colocar para baixo. E você precisa aprender, em nome de Jesus Cristo, a, como José, não permitir, primeiro, que os de dentro, os íntimos; segundo, que os de relacionamento médio, trabalho; terceiro, que o de relacionamento fortuito é alguém que foi preso por 2 dias. E no terceiro, um sai para a morte e o outro, como ele dizia, sai para a vida. Em todos os relacionamentos dele, eles agem com desprezo para com ele. Mas quem é amado por Deus não se importa com desprezo humano. Falei bestagem? Se Deus te ama, se Deus te valoriza, se Ele diz: não te comprei com ouro ou prata, mas com meu sangue. Se Ele diz que eu sou coroa de sua criação, se Ele me diz que eu sou mais do que a criatura, eu sou o filho, se Ele diz que reino com Ele em Cristo Jesus, se Ele me dá tantas outras centenas de garantias de quem eu sou, por que o que o outro diz me abala? Pensa nisso. Por que me tira da minha missão, do meu sonho, do meu objetivo, do meu roteiro, da minha rota, em áreas da minha vida? Será que eu não penso que eu creio nisso que Deus pensa a respeito de mim? Será que essa fé não é mentirosa? Porque se eu creio de fato que eu sou isso, o mundo pode se levantar contra mim. Saber que eu sou amado por Deus vale mais do que tudo. É por isso que, quando Jesus Cristo vai começar o seu ministério, o Senhor Deus, quando ele está sendo batizado por João Batista, vem e o apresenta. Você se lembra como é que ele vem e apresenta? Este é o meu filho amado, em quem o meu coração tem prazer. E isto basta para que Jesus vá no capítulo 4 de Mateus depois. No 3 acontece isso. E no 4 ele vai enfrentar Satanás, face a face, no deserto. Saber que eu sou amado por Deus me faz imune ao desamor e ao desprezo de qualquer pessoa. Eu não digo que eu não sinta, mas eu não respeito. Porque se Deus me ama, e se Deus tem um plano e um projeto com a minha vida, estou pouco me lixando para o ser alheio. É claro que dói, a gente chora, mas não vale a pena ficar chorando. Tem alguém mais importante que te tem em grande conta. Cuidado! Pessoas tentaram arrancar essa semente. Vocês estão aqui, não?
É que vocês estão prestando atenção, não estão dormindo não, né? Sabe outra coisa que às vezes arranca essa semente do nosso coração? Tragédias. Ocorrências inesperadas na nossa vida. Coisas que a gente não esperava que acontecesse e de repente elas vêm. Um desemprego, uma enfermidade, um filho que desanda, sei lá um buraco que a gente cai, uma injustiça sofrida. E coisas assim do gênero. Muitas vezes isso rouba a semente de Deus, de dentro do nosso coração. E José teve muitas delas. Muitos desses acontecimentos que era para fazê-lo desistir, tanto José como Davi. Depois que Davi é ungido, só pancada, velho. Não é não? Depois que José tem um sonho, é só buraco. Ele entra para um buraco, depois ele tira do buraco, aí ele bota ele na casa do Potifar, que é um tormento também, depois a cadeia. Quer dizer, a impressão que nós temos é que Deus nos enganou no chamado. Mas não. Se a semente estiver plantada, e se eu estiver ainda cultivando ela, você pode ter certeza que o tempo passa, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Para a gente pode ser que ele esteja atrasado, mas para ele nunca está em atraso. Ele nunca está em atraso. Não deixe que algo trágico, algo desordenado, algo que não estava no cronograma da sua vida, possa tirar do seu coração coisas que já te fez sonhar, chorar, desejar, coisas que moveu o seu interior. Um terceiro fator que pode lhe fazer com que a gente abandone missões, projetos, sonhos, desejos, é o tempo. A gente quer que tudo seja rápido, a gente quer orar agora e ver a resposta amanhã. E muitas vezes isso acontece, mas muitas vezes não acontece. Eu me lembro de um dia que eu fiz uma oração a Deus, eu estava no começo da fé, super apaixonado por Deus. Eu trabalhava num lugar que eu não tinha muito o que fazer, o meu patrão era crente, ele dizia assim, olha, que você tiver nada para fazer, pode ler a Bíblia se você quiser. Então, como não tinha nada para fazer quase o dia inteiro, então eu lia bastante, eu lia e escrevia no caderno, lia e escrevia no caderno. Eu detestava ler, mas eu queria ser cheio, eu queria ser que nem aqueles caras lá de cima. Eu não queria só sentar, eu queria fazer alguma coisa, já tinha um negócio dentro de mim. Então eu lia e escrevia, lia e escrevia, lia e escrevia. E eu me lembro um dia que alguém falava, as pessoas sempre diziam, Deus, um dia só pode me usar quando eu tiver já casado, já tiver tido filho, trabalhado, feito minha vida, ele só pode me usar. Aí eu me lembro um dia que eu saí muito nervoso com Deus, eu falei, nada disso. O senhor tem que me usar agora. Falei, tem que ser agora. Deus, ele nos prepara para aquilo que ele vai fazer. E quanto maior, mais alto o prédio, mais profundo tem que ser o alicerce. Quanto mais alta e forte a árvore, mais intensas e profundas tem que ser as raízes. Deus não brinca em serviço. Ele só tem um módulo de operação e de ação. Ele não vai mudar nunca. Não deixe o tempo secar seu coração. Não deixe o tempo, de alguma forma, tirar sua força. Não deixe o tempo, de algum jeito, roubar projetos, missões, propósitos, sonhos, coisas do seu coração. Em nome de Jesus. Porque como José, vai chegar o tempo em que Faraó vai chegar para você. Não para você. Faraó, que eu quero dizer aqui, é metaforicamente falando. Esse acontecimento da vida de José, esse Faraó vai chegar. Ele vai dizer, hoje é o dia. E se você tem coragem de enfrentar o tempo, o dia sempre chega. Formatura? É legal, né? Mas ela é antecedida de quanto tempo de estudo? Se você for médico, então, pelo amor de Deus, né? E descobre depois que você tem que se atualizar sempre, 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 sempre. Mas a gente sonha com o dia da formatura. A gente sonha com o primeiro salário, com o nome da gente na revista. Mas para chegar lá, filho, vai ter que ter uma caminhada intensa. Intensa. E você não vai se cansar. Deus vai estar contigo como companhia. Ele diz, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Todos. Às vezes é só como um companheiro mesmo, dizendo, vai, sai adiante, nada um pouco mais. Fala, Deus, vai me pegar. Não, não, tem que aprender a nadar. É que nem aquele filme do Bonanza. Eu gosto daquele negocinho que o pessoal passa um comercialzinho no Facebook. De que alguma coisa do garoto vai parar do outro lado do riozinho.
Aí o pai fala, vai lá pegar. Ele diz assim, não sei nadar. Aí o pai pega ele e joga no rio. Pá! Mãe, que é tudo igual, ou quase todas iguais, vem correndo para salvar o garotinho que está tentando se salvar. E ela diz para ele, ele não sabe nadar. E ele falou para a mãe, então socorre ele, você. Eu não sei também. Aí ele correu atrás dela para pegar ela e jogar no rio. E ela, ó, pá. E o garoto chega do outro lado feliz demais, porque superou mais um limite seu. E eu te pergunto, o que seria melhor fazer assim? Você sai daqui e vai para lá? Ou te mostrar que você tem graça, força e suficiência de chegar lá com a força que eu já coloquei dentro de você? Eu sei que às vezes a gente quer assim, ó. Eu sei. Mas esse processo de nos ensinar a nadar e descobrir um potencial escondido dentro da gente nos faz ser melhor, nos faz nos sentir mais iguais a Ele, desenvolve em nós a imagem dEle. Isso nos faz fortes, resilientes, indestrutíveis para a glória de Deus, em nome de Jesus. É esta característica, a cultura dos cidadãos do céu, em nome de Jesus. Nunca abandone a sua missão. Nunca. Eu falo, acho que já faz mais de um ano que eu falo que eu sou pastor, eu não sei quanto tempo é. Foi antes de 93. 93 eu comecei aqui. E muitas vezes eu tive vontade de fechar a porta e não voltar mais. Por várias questões, mas não sou só eu. Muita gente aqui já teve vontade de fechar a porta do que faz e não voltar nunca mais. E por muitas vezes havia razões para isso, para você e para mim. Mas graças a Deus que a gente não fez isso. A gente ficou. Nunca abandone a sua missão. Repete comigo. Diga, nunca. Diga de novo. Nunca abandone a sua missão, seu sonho, seu ministério, seus projetos. Nunca. A não ser quando eles não forem de Deus. Mas se é de Deus, se nascer no seu coração, lute. Um segundo nunca aqui é nunca negocie os seus valores. E só para ficar guardado, diga comigo, nunca os seus valores. José era um homem íntegro. Aonde você o colocasse, a coisa caminhava bem. Porque diz, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. É um verso repetitivo em relação à sua história, especialmente nos momentos ruins, incompreensível por nossa mente. Porque como Deus pode ser com ele, por ele, e a vida dele está indo de mal a pior? A gente não consegue viver com essa ambiguidade, essa coisa, essa dualidade, essa coisa de dois lados. Um Deus bom mora em mim, eu sou relacionado com ele, e eu estou num processo de só colher coisa ruim. O que é que está acontecendo? Se Paulo avaliasse a vida assim, estava perdido, não? Só pancada. Mas deixou um legado maravilhoso, não é verdade? José não negociava os seus valores. Os seus irmãos mentiam para o pai, ele não mentia. É desde pequenininho. Seu coração era voltado para Deus desde pequenininho. Desde pequenininho ele se diferenciava dos seus irmãos que o vendem e querem matá-lo. Desde pequenininho. Ele cresce assim. E a gente precisa ter princípios e valores. Nós precisamos fazer com que isso seja a força do nosso tempo. Nós não podemos fazer da nossa igreja, da nossa vida, da nossa casa, um lugar de baú da felicidade, onde abre a porta da esperança e de repente, olha o que eu quero chegando. Gente, é claro que Deus é galardoador e abençoador. Deus é milagreiro, sem dúvida. Mas o que me fascina nele é o amor dele por mim, não precisando me amar, e o meu amor por ele. Quando a gente ama, não precisa de trocas. A gente só precisa do amor. Só disso. E nós precisamos ter sempre na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, valores que são colunas de sustentação da nossa vida. Nós não podemos negociar com os nossos valores, sejam eles mínimos. Aliás,
O que mais deve nos assustar é quando alguém é infiel no pouco. Porque eu não estou dizendo que é compreensível, mas um cara que está mal financeiramente e rouba 1 milhão, está errado. Mas roubar 50, dailão, é roubo e roubo. Mas o roubo aqui é desnecessário. Está me entendendo? Não que lá seja necessário. As pequenas coisas falam mais de nós do que as grandes coisas. Nós temos que ter princípios e valores. Eles têm que ser inegociáveis. Porque nós somos os nossos princípios e valores. Nós somos nossa palavra. Nós somos a nossa palavra. Como Deus é a palavra dele, nós temos que ser a nossa palavra. O nosso sim é sim, o nosso não é não, e o que passar disso provém do diabo, diz a Bíblia. Não negocio. Se eu falei que faço, eu tenho que fazer, nem que seja com prejuízo pessoal. Quais são os meus princípios, os seus princípios, os meus valores e os seus valores? Eles precisam existir. É muito triste ver que a gente tem irmãos que não somente pecam, mas ainda nos convidam para pecar junto. Quer dizer que a gente já perdeu a vergonha na cara mesmo. Não podemos fazer assim. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter princípios, ter valores. Nossos filhos estão vendo, e se os seus filhos não existem ainda, um dia existirão. Existem pessoas que estão vendo. E não é porque elas estão vendo, é porque elas olham para a sua vida e vão copiar. E você precisa ser algo ou alguém inédito ou quase não visto nessa terra, um tipo de ET. Que acha a carteira com 10 mil reais e tem que passar no Fantástico e devolveu. Porque tem valores, tem princípios. Nós precisamos, gente, de continuar cultivando isso. Em nome de Jesus. José nunca negocia os seus valores. Ele não busca atalhos. Porque se ele dormisse com a mulher do Potifar, com certeza as coisas iam ficar mais fáceis para a vida dele. Garotão novo, testosterona à flor da pele. Todo mundo peca. Antes dele já tinha Abraão, que pecou, já tinha Moisés, pecou. Uma pecadinha só. Mas ele tem princípios e valores. Embora hajam forças internas que o convidem a fazer aquilo, há uma atitude de quem sai correndo. Como quem pudesse visitar o futuro e ler Paulo escrevendo a Timóteo: foge! Foge das paixões carnais. Não fica dando uma de grana, vou te enfrentar, vou te aguentar. Não, foge dessa loira. Foge desse morenão com olho cor de mel. Foge que você vai cair. Não dá uma de machão nem de fêmeona, não. Não, eu sou santo. Se mexeu com você, foge. E José foge. Por quê? Porque o corpo pedia. Mas o juízo sabia das consequências. E ele tinha princípios e tinha valores. E nós temos que ter. Nunca negocie. Eu aprendo com José para chegar onde a gente tem que chegar. Primeiro, não abandone sua missão, seu projeto, seu ministério, seus propósitos. Segundo, nunca negocie os seus valores, mesmo que eles te tragam prejuízo. Eu sou muito de falar tudo da minha vida, e às vezes algumas pessoas se assustam e eu não ligo para isso. Mas eu sempre repito aqui, falo que é uma época para sobreviver e pagar dívidas que eu tinha depois de um tempo fora aqui do Brasil, eu precisei ser muambeiro. Eu pensei comigo, pessoal normalmente viaja, não vem com essa, porque muitos de nós aqui que já fomos para algum lugar, voltamos com mais de $500. Muambeiro também. Então todo mundo volta em pecado. Quase todo mundo. Eu não sei que é um cara que vai negociar. Não tem tempo para ir em loja, tá? Mas até o free shop. Bom, ali pode, né? E eu falava sempre para Deus o seguinte: Deus, eu não vejo assim como uma coisa certa. Eu não estou falando de eu transgredir um pouquinho. Eu ia para encher a mala e poder fazer a vida. Mas a gente tem um olho grande, né?
Eu só queria pagar o que eu devia e comprar um carro melhor para poder fazer o que eu gosto, que é o nosso trabalho. Mas o que aconteceu? A gente conseguiu pagar rápido, depois conseguiu comprar o carro. Aí o que o olho faz? O olho cresce. Aí nessa eu não fui sozinho. Eu levei um irmão que era policial comigo. Falei, policial, passa faixa. Eu enchi as 2 malas. E aí o cara nunca fez essa pergunta. Naquele dia fez. Eu falei para Deus, Deus, se fizer, eu vou responder a verdade. Era sábado, domingo era a nossa ceia. Não estou falando que eu sou gostosão. Falei antes que eu errei. Estou falando só. E o cara fez a pergunta que eu não queria. É para vender? É comércio isso? E foi numa situação que não tinha como dar uma segunda, terceira alternativa. Eu falei, é. E naquele dia eu perdi tudo que eu tinha ganho, 40 mil reais. Estava ali. Nunca me arrependo de ter falado o que eu falei. Porque se você continuar sendo você, inteiro, não for um pedaço de gente, você se levanta sempre. Mas se você for vendido no caminho, você não se levanta nunca, porque a sua consciência não deixa. Você vai olhar para trás e saber que trapaceou, que enrolou. E você vai olhar para dentro de si, mesmo que você minta para o mundo. Para a gente mente até um certo ponto, depois não dá mais. Vai olhar alguém que não presta. Enganar os outros é fácil. A Deus é impossível. Ao diabo, ele não quer, ele é mestre nisso, é enganador, seu nome. Mas tentar enganar a gente é burrice. Por isso que os nossos valores não podem ser negociados. Eu e você precisamos ser referências na terra. Luz, sal. Precisamos ser a marca divisória entre o bom e o ruim. Nós temos que estar do lado de Deus, puxando-nos do lado ruim para vir para cá. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Repete comigo, nunca devo negociar os meus valores. Porque tem consequência, gente. Tem. Quinta-feira eu falei sobre esses atalhos na vida que a gente quer, né? Não foi negociar valores aqui, mas é um atalho. Fui falar para pastores em Barra Bonita. E alguém falou, vai por aqui que é quase 40 quilômetros mais curto. Eu falei, Ele só esqueceu de falar que tem quase 40 quilômetros de terra. Então eu saí daqui meio-dia e pouco. E mais ou menos 1 hora, você imagina um sol quente de rachar mamona. No meio do canavial. Furou o pneu. E eu não sei se sou só eu, mas eu detesto trocar pneu. Eu não achei ninguém que ame. Diz, deixa que eu troco. Só homem passando cantada e mulher que acha no caminho. Deixa que eu... E gente de seguradora. E borracheiro. E alguns de nós. Estava tudo bonitinho para chegar lá já, né? Bem, pessoal chegando, tinha inscrição, a gente ia ficar junto. Eu transpiro aqui, ó, no ar. Você imagina 1 da tarde no meio do canavial. Eu molhei tudo. A raiva, a coisa. Cheguei lá depois, consertei, esse pneu deu trabalho aqui. Sabe por quê? Atalhos da vida. Atalhos. Deus não escolhe o caminho mais difícil, Ele escolhe o caminho certo. Sempre repetir o mesmo verso. O Senhor, a bênção do Senhor nos enriquece, mas não acrescenta dores. Vai pelo caminho certo. Uma terceira coisa que nunca a gente deve fazer. Nunca despreze uma tarefa pequena. Diga comigo. Nunca despreze uma tarefa pequena. De novo. Nunca despreze uma tarefa pequena. José e Davi tinham que olhar as ovelhas dos seus pais. Davi especificamente tinha que ir para o meio do mato, perigoso, um menino de 17 anos. Era mais novo, começou mais novo. Um dia ele teve que enfrentar o urso, outro dia ele teve que enfrentar o leão. Você deixava seu menino para lá? Você deixava, Cris? Vai lá, não deixava não. A Cris, então. O pai dele deixava. Ele já estava acostumado a matar lobo, esses bichinhos assim pequenos. Ele matava com facilidade cobra, jararaca.
leão e urso, foi só dessa vez. Mas ele estava lá fazendo uma tarefa pequena. Mas por dentro de si estava forjando o caráter de um rei. José nunca desprezou a tarefa pequena. Ele foi ser servo de uma madame. Já pensou que coloca você para servir uma enjoada? Como é que você sabe que ela é enjoada? Porque é uma safada. Marido viaja, fala, deita-te comigo por várias vezes, ela é o quê? Me desculpe. Se você se ofender com isso, porque você mais ou menos... Não. Mordomo da madame. Não era nada. Só que ele fez de tal forma que, se você ler o texto, o que ele diz? Que a casa de Potifar prosperava por causa de José. Eu não chego num lugar para aquele lugar acrescentar em mim. Eu chego num lugar para eu acrescentar aquele lugar. Porque o que está em você é sempre maior do que o que está nesse mundo. Então não é o lugar que acrescenta você, é você que acrescenta o lugar. Se a ambiência é ruim, você chega para transformá-la numa ambiência boa. Se o lugar já é feliz, você chega para trazer mais felicidade ainda, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente despreza as pequenas coisas. José é colocado na cadeia, como faxineiro da cadeia, e ele não despreza. E você vai ver que até lá a bênção de Deus chega. E então o carcereiro-chefe diz, olha, manda aqui você. E o preso começa a mandar na cadeia. Não morre a semente no coração. Isso que é lindo, é que passam-se os anos, né? E é preso aqueles 2 meninos que eu falei no começo, o padeiro e o copeiro. E quando eles são soltos, ele fala para o que vai sobreviver, lembra-te de mim quando estiveres diante de... Você está aqui comigo? Quantos anos passaram? Quase 13. O que ele pede para o copeiro? Lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Sabe o que significa isso? A missão não havia morrido. Tantos ventos contrários, mas não foi suficiente de sufocar. Lembra-te de mim. É o que ele disse. Não despreze pequenas tarefas. Ai, pastor, que você não faz o que eu faço? Lá na minha empresa eu só carimbo. Aí você carimba de qualquer jeito. Pá. Carimbo com amor, carimbo no lugar certo. Seja o melhor carimbador que o mundo nunca viu. Porque nunca viu nenhum carimbador. Alguém vai te ver e vai falar, cara, esse cara, ele faz com tanto amor uma porcaria dessa. Eu não posso deixar ele. Ele bota em outro lugar. Aí o cara capricha no que ele faz. O que acontece? Não posso deixar aqui. Vou ter que botar em outro lugar. Não despreze as pequenas tarefas. Talvez pequenas coisas chegarem às suas mãos para serem feitas. Faça da melhor forma possível. A palavra de Paulo aos servos, aqueles que trabalhavam para outros, era: servos, fazei, não na presença dos vossos senhores, mas mesmo na sua ausência, como quem faz para Deus e não para homens. Nada que eu faço tem dúbia qualidade. Tudo que eu e você faz, que nós fazemos, tem que ter uma qualidade só: a de Deus, a do meu caráter, a de mim mesmo. Eu não preciso que alguém esteja presente. Eu sou quem eu sou, mesmo com a ausência de pessoas. Eu não sei o que você está fazendo hoje. Talvez você se formou aqui, acolá e está limpando não sei o quê. Não despreze essa pequena tarefa. Faça com excelência. Aplique-se a ela. Até que uma outra possa chegar. O provérbio de Salomão diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faz-o com esmero, com força. Tudo. Quando aquilo for, você faz a outra. O que ele está dizendo é o seguinte: não faça nada com descaso. Faça tudo com sua marca, com seu carimbo, com a sua identidade, com a sua força. Estão me entendendo?
Não despreze as pequenas tarefas. Limpando a cadeia, servo da madame, olhando as ovelhas, nas suas mãos, tudo virava ouro. E tem gente que carrega consigo essa força de transformar tudo o que vem nas suas mãos. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você é, que eu aprendo com José: nunca se compare com ninguém. Diga aqui comigo: nunca se compare com ninguém. A gente vive comparação, nos comparando. Veja bem, 13 anos se passam e nada acontece com o sonho de José. Aí entra um cara lá e tem um sonho, lá dentro da cadeia. Fica 2 dias. E no 3º dia, o sonho dele já está se realizando. É justo isso? Se você olhar para o outro, você vai tirar os olhos de si. Porque a gente fica se comparando às vezes. Por que fulano tem tanto? Por que fulano não sei o que lá? Ou por que ciclano não sei o que lá? Eu não sei. Eu só tenho de saber de mim. Não se compare com ninguém. Em todos os sentidos. Comparação é distração. Quem se compara se distrai do caminho. Eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser igual eu mesmo, melhorado por Deus. Você tem que ser você mesmo, melhorado por Deus. Não tente ser outra pessoa, você não sabe ser. Deus não quer te destruir. Ele quer te melhorar. Quando ele fala do velho homem que morre, é a natureza pecaminosa. Existem características em nós que vão permanecer, são temperamentos. Alguns gritam, outros falam baixo. Alguns abraçam, outros não gostam de abraço. É coisa da gente isso aí. Não tem a ver com pecado. Isso é natureza humana, não tem nada a ver com Deus e com o diabo. Isso é coisa nossa. Não tem que ser meloso porque o outro é meloso. Se você não é meloso, não seja. Você está me entendendo? Não estou dando aqui uma carta de alforria, saia, arrebente. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, seja você melhorado por Deus. Não se desqualifique. Não se desqualifique. Não se compare com ninguém. Com certeza. Se você fizer isso, você vai chegar lá. José não olha o homem que com 3 dias tem o seu sonho cumprido. Ele segue a sua história. Porque o padeiro, eu não sei o nome. Mas o preso, o abandonado, se chama José do Egito. Filmes, livros se fizeram dele. E tantos anos já se passaram. E ainda hoje a sua história nos inspira. Portanto, não se compare com ninguém, porque você não tem ideia do que Deus quer fazer com você e através de você. Para a glória e honra do seu nome. Viva a sua história, siga o seu caminho. Caminhe sua caminhada, chore o seu choro, ria o seu riso. Seja você e descubra o prazer, em nome de Jesus, de viver uma vida única na face da terra, para a glória de Deus. Por fim, nunca pise nas pessoas. Diga, nunca pise nas pessoas. Aqui a gente já vai para frente já. O faraó faz tudo isso com o cara. Anel. Bota ele no segundo carro, faz todo mundo aclamar ele. Diz, olha, é legal os detalhes, né? Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fez-o vestir roupas de linho fino. Roupa. Tem gente que bota uma coisa de marca, já aguenta. Aguenta. Pode usar, viu? Não pode usar isso para te dar identidade. Se tem grana, compra. Não pode usar para querer ser gente. Que nem eu fazia quando a Zump era marca. Minha mãe levava as calças para lavar em casa, eu cortava o raiozinho e colava na minha os top. Queria ser gente. Vestiu nele linhos finos, aparência, estética, beleza externa. Fez-o subir. Ih, já passei aqui. Então
Então tirou o faraó o anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino. Lhes pôs no pescoço um colar de ouro. Fez-o subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ele diz assim, ó. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó era um tipo de Deus. Dentro da visão dos egípcios. Não era um rei. Ele era um Deus. Era como se um Deus pagão estivesse se levantando e dizendo: eu sou Deus, mas eu me submeto a ti. Aqui nenhum pé e nenhuma mão vai se levantar se não for debaixo da tua ordem. Ô gente, alguém que recebe tudo isso, como é que é no outro dia? Depende de quem recebeu. Se passou por esse processo, continua só sendo servo. Se não passou, vai ser duro de engolir, porque o cara vai ficar nojento. É ou não é? Um pouquinho de poder mostra muito quem nós somos. Ele não recebeu um pouquinho de poder. Ele recebeu todo o poder. Mas ele estava preparado para muito mais do que isso. Então não reclame do processo. Ele é só um meio pelo qual Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Mas aí tudo passa. No capítulo 50, no verso 15 a 21, você vai ver que os seus irmãos se encontram com ele. O que seus irmãos fez com ele? Vocês se lembram? O venderam. Isso porque o mais bonzinho quis vender. Na verdade, queriam matar. Aí por bom, iam deixar no buraco, morrendo à míngua. Nem para ajudar e matar de uma vez. Era o ruim. Merecia. Pela justiça humana. Mas aí a terra entra na fome. O sonho torna-se realidade. E eles vão bater a porta de José. Se você gastar tempo para ler, você vai ver uma coisa interessante. José os reconhece. Mas eles não reconhecem José. O que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver. Os anos se passaram. Tanto um como o outro poderiam não se reconhecer. Mas são só 13 anos. Tem marcas, tem características que José os reconhece. Sofridos. Eles não reconhecem José. E sabe o que eu vejo aqui? Que quem vive com Deus, por Deus e em Deus, cria um tipo de história de vida que as pessoas dizem: não é possível. É você mesmo? Eu me lembro que quando eu tive essa experiência marcante minha com Deus na minha conversão, as pessoas diziam que não me reconheciam, e eu ficava tão feliz. Eles diziam: há um brilho no seu olho, uma força na sua vida. Eu dizia: Deus em mim. Deus pode me levar e te levar a uma vida, a uma situação. Eu quero dizer aqui, é em tudo, não fica pensando que é ser dono do mundo, não. É em tudo. Que as pessoas possam não te reconhecer. Mas o interessante é que ele ainda olhava os irmãos com um olhar de misericórdia. Não pise nunca em ninguém. Nunca pise em ninguém. Nunca, nunca. Você pode ter vontade, como eu tenho, mas não faça. Você pode ter vontade de que um prédio caia sobre a pessoa, mas não pode. Se cair, ajuda a tirar ele. Vontade não dá para tirar de dentro da gente. Mas atitude dá. E quando os irmãos de José, então, depois de várias indiretas que ele deu de quem ele era, várias. Por causa dos pedidos do vai, do volta, é outra pregação essa. Quando ele vê que não reconhece mesmo, José se revela. Os irmãos ficam cheios de medo. Pensam: agora vamos morrer. E José usa uma frase que a gente deveria gravar. Vocês intentaram e fizeram mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bênção. E Ele não só os abençoa, mas os traz da terra da fome. Ele lhes dá gozém.
uma terra boa para que morem. E é lá que a nação de Israel, de 67 pessoas, se transforma em milhões de pessoas. Um menino com uma alma indestrutível, que não abandonou sua missão, que não se comparou com os outros, que não se perturbou com o tempo, que não negociou seus valores, e que, quando empoderado, não usou o seu poder para si, mas usou o seu poder para os outros, porque ele já tinha comida para ele. Agora, ele ia alimentar o mundo. Eu queria ser assim, você. Fique em pé.